Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Você está piorando, hein? Estava aberta. Capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos nessa manhã tão especial, tão cheia de significado, com a celebração da tua mesa, da tua ceia, que o Senhor fale conosco, por misericórdia e graça, e por amor, e que a tua palavra caia nos nossos corações como uma boa semente, que ela dê fruto a 30, 60 e 100 por um, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Antes queria agradecer todos os irmãos, especialmente o pastor Purim, pastor Henrique. A alegria de estar aqui, foi muito bem recebido. Vim acompanhado dos meus filhos mais velhos, porque eu tenho mais uma pequenininha, Catarina. E foram dias muito gostosos, especialmente com vocês e com eles. Estou aqui desde sexta-feira. E parabéns pelo congresso, muito bem organizado, muito gostoso, cheio de gente. Uma alegria ver jovens procurando sentido para a vida em Jesus Cristo. O tema do congresso foi pós-modernidade. Esse tempo tão especial, tão cheio de desafios e oportunidades que nós vivemos. Não há como fugir dele, não tem como, porque nós vivemos, e é nesse tempo que nós vivemos, e a nossa vida acontece inevitavelmente dentro desse tempo que nós chamamos de pós-modernidade. Nós estivemos aqui sexta à noite, sábado à noite, hoje nos 2 cultos e até à noite, discutindo esse tema. E ele é fundamental para que essa compreensão de mundo e de vida nos projete para uma vida cotidiana melhor, mais sábia, mais relevante dentro daquilo que nós chamamos de vida. Nós costumamos vir à igreja, nós somos crentes, cristãos evangélicos, protestantes, gospel, sei lá mais que nome que dá para dar para a gente. A gente tem um monte de nome. E nós na igreja inventamos um conceito que até virou tema de seminário, virou matéria, virou pós-graduação, que se chama vida cristã. Quando eu te digo vida cristã, você pensa em leitura da Bíblia, você pensa em vir para a igreja, nos cultos, você pensa nas coisas que tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui nessa manhã. A gente tem 2 problemas. O primeiro problema é que a nossa vida cristã, que é a nossa vida que nós vivemos no que diz respeito às coisas que tem a ver com a igreja, ela é muito curtinha, ela é muito pequena. Porque nós a vivemos só aos domingos, talvez numa quarta-feira à noite, num sábado com a mocidade, num culto de oração.
num tempo curto da nossa vida durante a semana, para quem ora e lê a Bíblia, porque nem todos os crentes oram e leem a Bíblia. E ela traz para a gente essa linha divisória no que diz respeito à vida como um todo. A verdade é que não existe vida cristã. E essa vida cristã que nós inventamos, ela é irrelevante, porque ela acontece dentro da igreja, num período curto, enquanto a nossa vida, entre aspas, secular, acontece fora da igreja, num tempo muito maior do que o tempo que nós gastamos aqui. E se fosse eleger em quantidade, nós vivemos muito mais a nossa vida secular do que a nossa vida cristã. Então, se a gente separar a nossa vida cristã da nossa vida, entre aspas, secular, a nossa vida secular se torna um tédio, uma guerra. E a nossa vivência no, entre aspas, mundo secular se torna uma vivência existencial irrelevante. Tudo é ruim, tudo é mal, tudo é do diabo, tudo é guerra, é contra mim, é o mundo. E daí a gente quer estar aqui na igreja e correr para a igreja, porque é o nosso porto seguro, o nosso oásis de alegria e segurança, que nos livra daquela vida horrível que a gente tem lá fora. A questão, como eu falei, é que vida cristã não existe. O que existe é a vida. É a vida. Se a gente separar a vida cristã da vida secular, a gente demoniza a vida secular, que é o que a gente tem de fato para viver, santifica a vida cristã, que, entre aspas, não precisa ser santificado, porque as coisas que a gente faz aqui já são certas, boas. O que a gente precisa é encher a nossa vida secular de vida cristã e encarar a nossa vida como vida. Se a gente serve Jesus no domingo, a gente serve Jesus na segunda, na terça e na quarta. Se as coisas são boas no domingo, elas têm que ser boas durante a semana, elas têm que nos ensinar a enxergar as coisas boas durante a semana. E aquelas coisas que não tem jeito de ser boas durante a semana, a gente tem que santificar e tem que correr aqui para o domingo para recarregar o nosso coração, nutrir o nosso coração de espiritualidade, orar uns pelos outros, nos curarmos mutuamente, encontrarmos aqui o renovo necessário para a nossa vida cotidiana, que é onde nós vamos exercer a nossa missão, porque a nossa missão não é exercida aqui. Aqui a gente coopera como corpo de Cristo, uns com os outros, um fica na portaria, um estaciona o carro, um cuida das crianças, a gente fica aqui para que a gente se ajude a crescer espiritualmente, através dessas amizades, desses relacionamentos espirituais, para a gente viver direito lá fora. Então esse é o primeiro problema, é transformar a vida cristã, separar a vida cristã da vida secular. Não tem vida secular, não tem vida cristã, o que a gente tem é vida. E a gente pode viver a vida de um jeito cristão, ou não. A outra coisa é que esse congresso, além de nos ensinar a viver a vida de um jeito cristão, precisa nos ensinar a ser gente. Porque ser crente a gente sabe. A gente sabe a hora da ceia, a gente sabe esperar o outro, a gente sabe da paz do Senhor, a gente sabe quais são os livros, até sortearam alguns aqui, que o pastor Purim recomendou, livros muito bons. É que sortearam um livro de R$1,99, que ele ficou chateado, né? Que ninguém mais, a sobra da sobra. Mas eu fiquei sabendo que a menina que deu com a motivação boa de coração. Como Deus abençoa a motivação, está abençoada quem deu e está abençoado quem ganhou. Até esqueci que eu estava falando, de falar do livro. Mas o congresso, além de nos ensinar a viver a vida de um jeito cristão, teve a função, nos ensinando sobre o nosso tempo, de nos ensinar a sermos gente. Como eu já falei, ser crente a gente sabe. E a gente precisa aprender a ser gente. Para, sendo gente, como gente deve ser, a gente fazer com que o reino de Deus aconteça nesse mundo através de nós. Porque em Jesus, como diz o Ariovaldo Ramos, um pastor de São Paulo, nós vemos Deus como Ele é e o homem como deve ser. Deus plenamente revelado em Jesus. E o homem como ideal de gente revelado em Jesus.
Então, para nós nos relacionarmos melhor com esse tempo, nós precisamos aprender o jeito cristão de se viver a vida. E nós precisamos aprender o jeito de ser gente. Para aí, então, o nosso testemunho ser a nossa maior bandeira no que diz respeito à exposição da verdade que nós conhecemos como verdade de fato, que se chama Jesus de Nazaré. E nós aprendemos nesses dias aqui, como o vídeo mostrou, apesar de que o menino não conseguiu responder, ficou nervoso, você inibiu aquele menino, você constrangeu aquele menino, foi um absurdo. Vocês não viram o vídeo da sexta, né, Henrique? Como é que foi mesmo? Ele perguntou assim para aquele mesmo da primeira pergunta: você sabe o que é pós-modernidade? Ele respondeu: eu sei sim. Você pode dizer o que é pós-modernidade? Não, diz você. Ele sabe, mas não quer falar. É muito pós-moderno, ele tem todo o direito. A verdade dele sabe, mas ele não quer falar. Ué. Nós falamos no primeiro dia sobre o hedonismo. Essa busca desenfreada pela satisfação ou autossatisfação dos meus desejos. Os meus desejos sobrepujando certo e errado. Os meus desejos como o orientador das minhas decisões, independente do outro, independente do que é certo, independente do que eu devo. É o império do eu quero ser feliz. E para eu ser feliz, se necessário for fazer de você uma pessoa triste, o problema é seu, que eu quero ser feliz. No segundo dia, sobre o pragmatismo, sobre as coisas alcançando lugar de prioridade sobre as pessoas, as estruturas em detrimento dos relacionamentos, os resultados alcançando lugar prioritário em relação aos processos, e fazendo da gente esse bando de gente desumana, que vive numa velocidade impossível de ser acompanhada pela alma e pelo Espírito Santo, que vão ficando pelo caminho, transformando a gente em gente coisa, gente coisificada, gente desumanizada, que não tem atenção à vida, porque é orientada por resultados, para conseguir coisas, e para isso monta estruturas que são desumanas. Entretanto, o desafio pós-moderno principal para os cristãos, para você e para mim, é o relativismo. Porque está na espinha dorsal do cristianismo a busca e a defesa da verdade. O nosso mestre Jesus de Nazaré, em João 14, se identifica como o caminho, como a verdade, como a vida. E no mundo onde o conceito de verdade está tão diluído, está tão confuso, está tão sem importância, nós continuarmos pregando Jesus como verdade, encontra cada vez menos atenção nos ouvidos de quem não o conhece. Até porque o conceito de verdade, o que se explica como verdade, também mudou. E nós não mudamos. Nós continuamos pregando a verdade como um conceito e defendendo-a como um postulado filosófico. Mas a verdade mudou. Não a verdade, o conceito de verdade mudou. Antigamente a verdade era empírica. Ela era provada por experimento, na relação de sujeito e objeto. Uma verdade era verdade quando alguém provava que ela era verdade. Quando alguém, por experiência, por experimento, por uma equação, demonstrava que aquilo que ele estava dizendo que era verdade, era de fato verdade. A experiência era o regulador, ou o experimento era o regulador de legitimação da verdade. Depois a verdade, com o advento especialmente da imprensa, passou de empírica para relatada. A verdade que é transferida. Eu não necessariamente preciso
experimentar aquela verdade ou provar aquela verdade. Alguém viu e disse que é verdade. A relação subjetiva, já não tão experiencial, de um sujeito com um objeto, tornava público uma coisa como verdade e a gente aceita aquilo, como é hoje ainda. Nós, se os jornais disserem, se o Jornal da Manhã, se o Jornal da TV, se a revista Veja disser que o negócio é verdade, a gente acredita. Inclusive, baseia o nosso discurso como verdadeiro, porque a gente, eu vi no jornal, mas a Veja disse. Não necessariamente é verdade, porque o jornal ou a Veja disse, mas nós aceitamos como verdade. Uma verdade que nos é transferida, nessa relação subjetiva de um sujeito com uma determinada situação, não necessariamente mais com o objeto. Mas até essa verdade, ela é questionável, ela é secundária, porque surgiu uma outra verdade, que não é nem empírica nem relatada, nem fruto de experimento, nem fruto de transferência, que é a verdade consensual, que é uma verdade concordada. O que é isso? Alguns sujeitos, é uma verdade fruto de uma relação de sujeitos. Eles concordam que algo é verdade, e aquilo passa a ser verdade porque aquele grupo concorda, por mais absurdo que isso pareça. Grupos pequenos. Eu falei mal da imprensa, da rádio, tem transferência do rádio aqui. Se um grupo pequeno de pessoas concorda que aquilo que eles, por um líder ou por um grupo, estabeleceram que é verdade, passa a ser verdade. E nós não temos nenhum, nem dois, nem 5 casos de suicídios coletivos, por exemplo, porque pessoas acreditavam piamente naquilo que elas tinham como verdade para aquele grupo, por mais absurdo que isso nos parecesse. E isso acontece inclusive conosco. Nós somos um grupo determinado e delimitado de cristãos protestantes. E para muitos dos seus amigos, aquilo que você acredita é um absurdo, não é possível. Mas nós concordamos que é verdade, e para nós é verdade. Ou pior, dentro do nosso meio mesmo, tem gente que acredita que um copo com água colocado sobre a televisão, que recebe uma oração via TV ou via rádio de um bispo ou de um pastor, tem poder para curar uma doença. É um absurdo para você, é um absurdo para mim, mas não é um absurdo para minha avó falecida há 2 anos. Ela fazia isso todos os dias e viveu quase 90 anos sem tomar remédio, acreditando que aquele copo com água fazia bem para o seu corpo. Então, se um grupo concorda que algo é verdade, aquilo passa a ser verdade. Mas esse não é o último conceito de verdade. O conceito mais pós-moderno de verdade não é empírico, você não precisa provar que é verdade, nem relatado, nem mesmo consensual, concordado. O conceito pós-moderno de verdade, ele é pessoal. Isto é, não é fruto de experimento, nem de uma transferência, nem de uma concordância coletiva. Ele é fruto daquilo que eu penso. Eu penso que isso é verdade, e isso é verdade, pronto. Pode não ser verdade para você, pode não ser verdade para você, mas para mim é verdade. Isso produz uma sociedade falsamente inclusiva, onde cada indivíduo tem o seu próprio conceito de verdade, entre aspas, diz que respeita o conceito do outro, mas não aceita que ninguém interfira naquilo que ele acha que é verdade. E isso é a expressão dessa sociedade pós-moderna que produziu indivíduos e não comunidades, que é individualizante, que produz num seio de tantas pessoas pouca coletividade, muita individualidade, onde o que eu penso é a minha verdade e vai determinar o que eu quero e como eu vou conseguir o que eu quero, e o que você pensa é legal e eu respeito, mas é problema seu.
então respeite o que eu penso, isso é problema meu. Nós somos uma sociedade pós-moderna, evoluída tecnologicamente, avançadíssima nos nossos processos, pseudo-avançada nas suas relações, porque nós somos inclusivos, nós somos legais. Eu aceito você do jeito que você é, não tem problema com aquilo que você pensa, você me aceite como eu sou, porque nós somos evoluídos, nós respeitamos um ao outro, e respeitar é bom mesmo, mas nós achamos ou fingimos que respeitamos o outro, porque na verdade o que a gente não quer é que o outro interfira na minha individualidade. Então por isso eu não vou interferir na sua. Então nós não somos uma sociedade relacional, nós somos uma sociedade individualizada e individualizante, formada por seres individuais, que para manter o seu feudo pessoal, se diz compreensivo, porque na verdade não quer invadir o seu para que você não invada o meu. E numa sociedade assim, muito difícil a gente apresentar um conceito concreto e verdadeiro que nós acreditamos, como por exemplo a Bíblia Sagrada. Nós somos tidos como ultrapassados, retrógrados, e em muitas coisas a culpa é nossa mesmo, porque nós não aprendemos a ressignificar o nosso jeito de expressar essa verdade que não muda. A questão é, com isso, nós temos dois problemas, no mínimo. Essa sociedade evoluída, respeitosa, porém que não se percebe individual, individualizada, ela produziu pessoas com conceitos verdadeiros, pessoais de verdade, que não dão conta de fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Ela é evoluída, ela é tecnológica, ela é inclusiva, ela é cult, é intelectualizada, mas ela nunca foi tão doente e tão confusa. Tanto avanço, tanta caminhada na direção de seres melhores, produziu, sem perceber, gente cada vez mais confusa. Gente que sabe mais ou menos explicar no que acredita, sabe mais ou menos explicar as suas verdades, respeita muito bem a verdade do outro, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Não sabe responder as perguntas mais importantes da vida. De onde veio, qual o sentido da vida, para onde vai, por que casou com quem casou, por que trabalha no que trabalha, está no mundo para quê? É gente automatizada, desesperada e doente e confusa. A sociedade evoluiu tanto naquilo que é periférico, mas naquilo que é central, que é a vivência humana, a existência humana. A sociedade nunca foi tão doente, tão confusa, tão necessitada de algo maior do que ela mesma. Então, essa, entre aspas, evolução da verdade não deu certo. Essa verdade individual não deu certo. Parece legal, mas não deu certo, não deu conta. A doença do século, você sabe qual é? É a depressão. Pessoas doentes por esse misto de confusão química, psíquica, física e emocional. Gente que, somada a tantas outras gentes, e eu conheço muitas pessoas em depressão, que isso não é pecado, isso é doença, precisa de tratamento, e isso, por mais que pareça uma doença individual, é uma doença coletiva, é uma doença social,
É um mal coletivo, é um grito. Se é o mal do século, não pode ser individual, é o grito de uma sociedade toda, dizendo: eu não aguento, minha alma não aguenta viver nessa velocidade que me é imposta, eu não aguento viver do jeito que estão dizendo que eu tenho que viver, eu não consigo, minha alma não consegue, meu coração não consegue. E nisso a gente funde a alma, funde o coração, tentando viver uma coisa que é impossível. E a gente se acha, inclusive doente, em depressão, como um incapaz, uma pessoa mal sucedida. E eu tenho uma boa notícia para te dar: isso é uma doença que afeta um sem número de pessoas como você. Você não sofre sozinho, você não sofre sozinha. Isso é um grito da sociedade por um pouco mais de calma, por um pouco mais de alma, como diz o Lenine. Problema 1 é esse. Problema 2. O problema 1 afeta a sociedade como um todo. Pessoas falsamente evoluídas, mas confusas, doentes, em busca de sentido e significado. Sabem mais ou menos defender o que acreditam em a sua verdade, mas quando perguntados sobre questões existenciais, não sabem o que dizer, porque não sabem para onde vão, não sabem de onde vêm, não sabem por que existem. Porque no seu dia a dia se acham a pessoa mais importante do mundo, mas quando vão buscar sentido em si mesmas, não encontram. Segundo lugar, o problema da gente, seu e meu. Desisto. Mais uma expressão da sociedade contemporânea. Desiste logo, não consegue, desiste do copinho. Mas como nós somos cristãos, tem sempre alguém para nos ajudar e desistiu também. Então esse é o problema da igreja. Problema 2. Problema 1, uma sociedade que desiste rápido. Problema 2, a sociedade cristã desiste também. Problema 2, nós perdemos a comunicação com essa sociedade. Se essa sociedade vive baseada em verdades pessoais, e nós cremos que nós conhecemos a verdade, e nós temos como missão a comunicação dessa verdade à sociedade como um todo, a disseminação dessa verdade, o nosso problema é que nós perdemos a comunicação com a sociedade. Por 2 motivos. Ou por 3 motivos. O primeiro, o nosso crescimento estratosférico cristão evangélico não produziu crescimento espiritual. Essa é uma realidade. Eu não sou contra crescimento, não sou contra igreja grande, de jeito nenhum. Não acho que quantidade e qualidade são necessariamente coisas diferentes. Porque se uma coisa é boa, muito obrigado, uma salva de palmas para ela que me salvou aqui. Todos os dias ela trouxe a aguinha aberta. Pronto. O que eu estava falando? Do crescimento da igreja. Porque eu acredito, gente, se uma coisa é boa, as pessoas vão querer. Se uma igreja é boa, não, aquela igreja tem 30 pessoas porque ela priva pela qualidade, ela não liga para a quantidade. Mentira. Se o negócio é bom, as pessoas vão querer aquele negócio, vão chegar. Porém, quantidade não necessariamente é uma expressão de qualidade. Pode ser uma expressão de alienação. A igreja está oferecendo o que as pessoas querem. Entendeu o mercado, ela fez uma leitura do seu público-alvo, que é o seu cliente, ela entendeu as lógicas para alcançar o seu público-alvo, e ela nem precisa do Espírito Santo, ela sabe fazer sozinha. Ela estabeleceu ali uma comunicação estratégica, um planejamento estratégico, e se o Espírito Santo quiser vir, muito bem, se não quiser, não precisa. Ela se baseou na General Motors, se baseou na Procter & Gamble, ela está ali muito bem estruturada para crescer, esquecendo o que o Atos diz, que a cada dia iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos. E com isso ela se torna igual à sociedade. Então, o nosso testemunho é um testemunho diluído
na vivência do homem natural e das estruturas carnais e demoníacas do mundo. Inclusive, nós nos relacionamos com Deus na mesma categoria. Nós queremos ser bem-sucedidos no nosso trabalho e para isso a gente vem para a igreja, ao invés da gente se preparar para o mundo de trabalho, a gente vem para a igreja e pedir a bênção de Deus. Deus já te abençoou, meu irmão. Já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E às vezes, o seu sucesso profissional vai determinar a falência da sua família. Vai determinar a falência da sua espiritualidade. Então, a gente se relaciona com Deus como quem se relaciona com um mordomo. E daí a gente vai para o mundo e o nosso testemunho é irrelevante, porque a gente é igual a todo mundo. Estamos querendo crescer através da obtenção de coisas, de patrimônio. A gente se acha melhor do que os outros. Paga o dízimo como quem paga um carnê das Casas Bahia e faz com 90% do que sobra o que a gente quiser. E isso no Novo Testamento já mudou. Não é, a gente não tem que dar o dízimo, a gente tem que dar tudo. A gente oferece o dízimo para a comunidade, para a manutenção de um projeto no qual nós estamos inseridos e acreditamos, e o resto a gente investe como quem é cidadão do reino. E daí a gente se torna igual. E hoje ser crente não é nem difícil, ser crente é fácil. Porque cada um tem a sua verdade. Você lá no seu trabalho diz, mas eu sou crente. O cara diz, muito legal, eu sou crente também. Você vai em qual igreja? Domingo à noite eu vou na igreja tal, mas daí domingo cedo eu vou no budismo, durante a semana eu vou no espírito. Porque é assim, não tem problema. É tudo legal, você não tem mais problema como tinha 20 anos atrás para dizer que é crente, as pessoas te aceitam assim. A questão é, qual é a qualidade do ser crente? Esse é o primeiro problema. Nós nos tornamos iguais a todo mundo, no sentido negativo. Segundo problema é que nós perdemos a comunicação com o mundo porque nós nos afastamos do mundo. A igreja, ela funciona através de duas dinâmicas. A eclésia, que é esse ajuntamento de pessoas que nós experimentamos geralmente aos domingos, são os tirados do mundo. A gente sai do mundo, a gente vem para cá para gastar um tempo da nossa vida investindo na comunhão do corpo de Cristo, para que a gente aprenda sobre as verdades espirituais que vão nos projetar para o outro movimento da igreja, que é a diáspora, é a igreja espalhada no mundo. Nós só nos reunimos aqui para nos prepararmos para irmos para fora. Não tem outra função o nos reunirmos aqui, senão nós nos curarmos, orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros em discipulado, em formação espiritual, bíblica e cristã, para o exercício do nosso trabalho, como diz Efésios. O aperfeiçoamento dos santos, para a realização da sua obra, da boa obra. Então, quando nós só fazemos uma parte, que é a eclésia, que é o ajuntamento, a gente está esquecendo do principal. E daí o que acontece? A gente vira um apêndice da sociedade. Nós somos estranhos, muitas vezes. A gente tem literatura própria, tudo que é do mundo é ruim. Não, ler poesia de jeito nenhum, é do mundo, ruim. A gente só lê livro de autor cristão. A gente só ouve música de autor cristão. Tudo que é de fora é ruim, é mal. A gente se esquece que o Espírito e a graça de Deus foram derramados sobre toda a carne. E há essas expressões da presença de Deus sobre toda a carne, em toda a carne. E daí a gente inventa até um vocabulário próprio. E dois crentes podem conversar 40 minutos e um não crente, não iniciado, que não sabe o vocabulário, o dialeto dos crentes, não vai entender nada. Não é mesmo, varão? Deus tem te abençoado, tem derramado o óleo da unção sobre a sua vida, amém? Posso ouvir um amém? Deus tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos da região. A gente fala um dialeto estranho pra caramba, gente, que alguém não vai entender, porque a gente não sabe mais falar. Tudo bem, eu vou confessar um pecado, depois vocês editam Eu não gosto muito de encontro de pastor, assim, muitos pastores juntos, porque eu me sinto fora do mundo mesmo. Fora do mundo. Eles têm um dialeto, graça e paz, levanta o pezinho. É sério. Desculpa. Estou generalizando, né? Claro, mas E daí você vai em café da manhã, tem aquele café da manhã gostoso. Estou falando que eu já fui. Daí acaba o café da manhã, o pastor vai lá.
Irmãos, o café da manhã estava gostoso? Todo mundo, amém. O café da manhã deu para, aleluia. Não sabe falar sim, sim, estava. O café da manhã estava gostoso? Sim, obrigado. Então a gente tem esse dialeto de crente que separa a gente do mundo. Daí sabe o que acontece? A gente vive muito tempo entre crente, e daí a gente não sabe mais conversar com o amigo do trabalho, não sabe, não tem assunto, não sabe conversar com o vizinho, não tem assunto, não tem vocabulário. E às vezes traz o vizinho, o amigo para a igreja e ele não entende nada do que está sendo falado, porque está sendo falado só para os iniciados na fé. E Jesus sabia falar com as pessoas, gente. Ele pedia água para beber, para depois falar da água da vida. Ele partia do conhecido, do simples, para falar de uma coisa espiritual, transcendente e desconhecida. Ele ia falar dele e ele falava que ele era o pão da vida. Pegava um pedaço de pão, sabe o que é pão? Pão que alimenta, pão que satisfaz as suas necessidades mais básicas. Sem ele você não vive. Então, eu sou o pão que mata. Entenderam? Então a gente desaprendeu de ser gente. A gente se separou do mundo. E daí a gente não sabe se comunicar com o mundo. E como que a gente vai falar da verdade que é Jesus de Nazaré? A gente não sabe falar com as pessoas. E o terceiro problema, além de estarmos diluídos do mundo, o segundo, a gente está separado demais do mundo. E o terceiro é esse nosso jeito de querer nos impor para outra pessoa. Esse jeito imperialista cristão, que é, eu tenho uma verdade que você não tem. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então você precisa de mim. Se você precisa de mim, você é pior do que eu. Eu sou melhor do que você. Então você vai ter que me ouvir. Como diz nosso mestre pastor Zagalo, você vai ter que me engolir. Ele também diz, é estranho. São as duas frases mais conhecidas do Zagalo. Além do número... Qual que é o número mesmo? 13. Aliás, uma boa notícia para os botafoguenses que eu vi ontem na internet. Não sei se é verdade ou não, a internet, essa verdade transferida, né? Está chegando ao Rio de Janeiro o craque Seedorf, em fim de carreira, para jogar até 2014 no Botafogo. Com todo respeito aos amigos cariocas, o futebol carioca é esse asilo de ex-jogadores, né? Que isso. Se bem que eu, como São Paulino, não tenho nada o que dizer para vocês nessa manhã, nada. Eu só estou no choro e ranger de dentes mesmo, né? Fiquei de fora de tudo. Até esqueci, qual que é o... Sim, a gente se sente esses seres importantíssimos, e daí o que acontece? A gente quer impor a verdade sobre o outro. O nosso testemunho é mais ou menos, a nossa evangelização é mais ou menos, e a gente pega um folheto e a pessoa tem que tomar a decisão naquele momento, porque eu tenho que fazer um relatório e tenho que contabilizar aquela decisão. Gastei com o folheto, estou aqui, eu ouvi esses dias, eu estava numa discussão de Twitter com um amigo, um cara querido, mas ele falou assim, porque eu estava, não vou falar qual era a discussão, mas daí a gente estava lá discutindo, e ele falou assim, mas você não está levando em consideração que essas pessoas estão abrindo mão do seu tempo, renegando o tempo com a família para servir aos pobres. Falei, caramba, servir o pobre é esse negócio todo, renegar o tempo, abrir mão da... Bom, por que não é? Estão aproveitando e investindo o seu tempo, servindo aquele no qual Jesus decidiu se revelar, que é o pobre. Então, esse jeito contencioso, rivalizante, não, eu estou lá no mundo, ele precisa ouvir. Jesus ama essas pessoas, irmãos, de todo o seu coração, e morreu por elas, tanto quanto por você, que é bonitinho e cheiroso como eu. Bonitinho e cheiroso é legal, né? Então, esse nosso jeito de impor a nossa fé mais afasta do que agrega as pessoas. Lembrei de uma história de um professor de línguas originais de um seminário onde eu estudei. Ele contando para os seminaristas a sua conversa matinal com 2 jovens testemunhas de Jeová. Ele contando assim, eu estava lá, varrendo a minha varanda, eles apareceram, eu os atendi, eles começaram a me explicar, eu dei atenção, até que um menino citou um negócio que ele não deveria, e falou que o subsídio para aquilo estava no texto original. Ele era professor de hebraico. Daí ele falou, texto original?
Eu entrei lá e peguei meu texto hebraico e saí lá fora. Daí os alunos já, ei, olé, ei, tudo torcendo. Daí diz que ele entregou o texto original na mão do menino, testemunho de Jeová. O menino pegou e falou assim: você citou o texto original? Então trouxe aqui para você usar com mais propriedade. O menino pegou, abriu, virou. E ele falou assim: tá vendo? Você está citando uma coisa que você não sabe, e eu sei. E isso que você está falando está errado. E por causa desse erro, vocês dois estão condenados ao inferno. E vocês deveriam pensar, e falou. Aí os alunos, venceu a discussão com os testemunhos de Jeová. E daí o professor ficou em silêncio, não falou nada. Falou: pois é. Daí eu entrei para minha casa e o Espírito Santo falou assim comigo: você ministrou condenação sobre a vida daqueles moços. E o que eu ministrei sobre a sua vida foi graça. A graça que te tirou da condenação. Se dependesse de você, esses meninos teriam ido embora condenados e não cheios da graça de Deus. Daí todo mundo quietinho. Mas a gente é assim, muitas vezes. A gente ministra por imposição e condenação. A gente adora aquele versículo: se não vem pelo amor, vem pela dor, que nem existe. E isso não é o projeto de Jesus. Esse não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus não são as discussões teológicas, não são os debates de fé, não são as nossas tentativas de impor a nossa fé sobre os outros. O jeito de Jesus é tirar a túnica, amarrar uma toalha na cintura, se ajoelhar com uma bacia e lavar os pés daquele que o trairia, daquele que o negaria, daquele que fugiria, logo em seguida. Jesus, ele serve porque ele serve. O projeto de Jesus é curar 10 leprosos, sendo que um só entendeu o que aconteceu. O projeto de Jesus é servir aquele que precisa, para que então, pelas portas do serviço, ele queira conhecer aquele que o serviu. E se ele não quiser conhecer, não tem problema, é problema dele. A minha missão é servir. 2 soluções para nós encerrarmos. Para o problema da subjetividade, das verdades pessoais das pessoas doentes. Se a sociedade hoje é uma sociedade de pessoas, de indivíduos, com verdades próprias, que não estão nem aí para ouvir a sua verdade, porque eles acreditam também, eles consideram também, porém são pessoas doentes e confusas. A solução é que essas pessoas nunca foram tão abertas como hoje a novos relacionamentos e a novas experiências. Nunca foram. Essas pessoas que são pós-modernas, tanto quanto você, tanto quanto eu, elas estão à procura daquilo que dá certo. Elas estão à procura de alguma coisa que dê certo na vida delas. E para isso elas estão atentíssimas, observando todo o tempo a você e a mim, observando quem trabalha com ela, quem estuda com ela, e observando o que dá certo na sua vida e o que dá certo na minha. A má notícia é que tem coisas que não dão certo na vida dela e também não dão certo na nossa. A gente também tem problema conjugal, a gente também tem falta de grana, a gente também tem problema com os filhos, a gente também tem problema com os pais. A diferença e a boa notícia é que nós não somos mais nem escravos do pecado, nem escravos dos nossos problemas. Nós passamos por esses problemas, mas passamos acompanhados por aquele que diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque Ele estaria conosco. Por aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o último dia. Se nós temos problemas com os nossos amigos que não conhecem Jesus têm, nós passamos por esses problemas acompanhados de Jesus de Nazaré, e por isso nós somos mais serenos, nós somos mais persistentes,
nós somos mais resilientes e resignados em atravessarmos o vale da sombra da morte, porque nós sabemos que um pasto verdejante e águas tranquilas nos esperam. E até nos problemas, ou principalmente nos problemas. Ontem eu estava conversando com um amigo no Twitter que passou por problemas muito difíceis, um cara muito crente, filho de pastor, e ele disse que os problemas o tornaram mais humanos, e eu disse para ele, é verdade, os meus sucessos não me tornaram tão humanos quanto os meus fracassos e os meus problemas, porque o Paulo diz que é na fraqueza que o poder de Deus se agiganta, e é na hora que nós nos percebemos destituídos de nossas forças, é que o poder do Espírito nos toma e nos impulsiona por uma vida diferente, e as pessoas estão olhando para isso, como nunca, porque as pessoas estão se auto-enganando, enchendo a sua vida num aparato falso, baseado numa carreira, baseado num patrimônio, de que elas vão conseguir sentido e significado. Só que sentido e significado não se compra. Nos é dado de graça pelo Espírito Santo de Deus, numa vida que nos impele ao serviço do outro, que é aquilo que nos dá sentido. Você já fez isso? Você já foi trabalhar numa comunidade carente, já foi voluntário em algum lugar, já trabalhou em EBF aqui na igreja, e você chegou na sua casa cansadíssimo, sem salário, que a gente faz isso sem ganhar nada. E a hora que você pôs a sua cabeça no travesseiro, você se sentiu assim, puxa vida, hoje eu me senti no lugar certo, fazendo a coisa certa, como nunca. É isso que traz sentido. Não é o que nós conquistamos com dinheiro, com recursos. E as pessoas são pessoas como eu e como você, com um vazio de coração, como diz o Santo Agostinho, cujo tamanho tem a dimensão exata de Deus. E só Deus pode preencher ou começar a preencher esse nosso vazio existencial, que acomete a todas as pessoas, porque elas nasceram com isso, elas nasceram criadas à imagem e semelhança de Deus, e só vão encontrar sentido quando reencontrarem essa imagem e semelhança perdida. E esse reencontro se dá no nosso encontro com Jesus de Nazaré. É quando a gente encontra a imagem e semelhança da qual nós partimos e que nós passamos a vida procurando e só encontramos quando encontramos com Jesus. As pessoas estão procurando isso. As pessoas estão procurando isso. Em segundo lugar, nós perdemos a comunicação com a sociedade. Porque nós continuamos tentando explicar Jesus, defender Jesus. Só que o nosso chamado não é para explicarmos Jesus, muito menos para defendermos Jesus, que não precisa de defesa. É o de vivermos a vida de Jesus nessa sociedade, para que as pessoas vejam Jesus em você e vejam Jesus em mim, e queiram aquilo que elas veem e experimentam em você e em mim. A nossa comunicação hoje é também verbal, mas principalmente não verbal, é com aquilo que elas veem em você e em mim, que nós somos de verdade. Eu contei essa história na sexta, é a minha história preferida. É a história do Pedro do Borel, um missionário aqui do Rio de Janeiro, no morro aqui perto de nós. E o Pedro era um missionário pobre numa igreja de classe média. Anos atrás, vocês que são mais velhos lembram daquela febre, ainda tem, mas não é mais aquela como foi, de viagens para Israel. Vocês se lembram? As caravanas evangélicas para Israel, só com pastores famosos, superstar. Viagem para Israel com o pastor Silas Malafaia. Viagem para Israel com o pastor Caio Fábio. Viagem para Israel com o pastor Purim Júnior. Só celebridade. Ninguém quer ir para Israel comigo, com o Henrique, né? Para nós, com nós dois, o pessoal quer ir para o Borel mesmo, né? Cada um vai para o El que pode, né? Vai com Israel, com o pastor Purim, para o Borel comigo e com o Henrique. E daí o Pedro ficou chateado um domingo à noite na igreja. O pessoal indo para Israel, eu volto ali para o Borel. Todo mundo para Israel e eu voltando para o Borel. Ficou reclamando com a esposa, dormiu chateado, acordou na segunda-feira. Foi trabalhar no posto da Jocum, sentou no posto, olhou para o topo do Morro do Borel.
A maioria dos morros aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem bem, tem uma cruz no seu topo. O Pedro olha para aquela cruz, baixa a sua cabeça e ora: Jesus, será que um dia eu vou ter o privilégio de andar em terras onde o Senhor andou? E o Pedro conta que naquele momento Jesus fala assim com ele: Pedro, privilégio maior do que você andar em terras onde eu andei é você me fazer andar em terras onde eu nunca andei, através da sua vida. Essa é a comunicação que o Espírito Santo requer de nós e quer produzir em nós, o caráter de Cristo, de forma que eu e você sejamos Cristo nessa terra e as pessoas reconheçam o nosso rosto, reconheçam na nossa fala, nos nossos braços e nos nossos pés, a imagem daquele que é o único que pode trazer sentido e significado e tirar de nós toda a relativização daquilo que é verdade. A nossa verdade não é um conceito, a nossa verdade é uma pessoa. A nossa verdade não é algo para ser defendido, a nossa verdade é algo para ser vivido. E se existe como relativizar conceitos, postulados, filosofias, teologias, não existe como relativizar um bom testemunho, porque contra um bom testemunho não há argumento, contra o serviço não há argumento, contra a humildade não há argumento, contra o amor não há argumento. Então, meus irmãos, se as pessoas estão doentes e confusas, elas também estão abertas a novos relacionamentos e a observar aquilo que dá certo, aquilo que é bom, aquilo que pode trazer para elas sentido e significado. E se nós nos perdemos porque nos parecemos demais com o mundo, ou porque somos diferentes demais do mundo, ou porque queremos impor um conceito que nós julgamos verdadeiros, Jesus tem um chamado para nós, que é: sejam parecidos comigo, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para que vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. O nosso chamado é contra a relativização, a expressão de um testemunho que, mais do que baseado em qualquer construção teórica, é baseado numa vida humilde, de fé sólida, recheada de amor, que não cabe em nós, e porque não cabe em nós, transborda de nós, por onde nós passamos, todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que participamos, e agora de forma muito especial, nós pedimos: completa a Tua palavra de acordo com a Tua soberana vontade, Senhor. Te pedimos também: leva, ó Pai, o pastor Fabrício e seus filhos debaixo da Tua bênção, da Tua graça, e que eles hoje possam continuar celebrando o Seu nome nesse momento tão especial para eles, ó Pai, de organização da igreja. Que seja um tempo de festa lá e aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.